Olá, gente, espero que estejam tudo bem com vocês. Hoje, a Luana e eu daremos início à apresentação do nosso trabalho, que tem como tema a biofotogrametria. Então, a gente tem como objetivo nesse trabalho abordar conceitos básicos e fundamentais, contudo muito necessários para o entendimento da biofotogrametria. Então, primeiro de tudo, a gente tem que começar entendendo do que se trata a fotogrametria, pois a biofotogrametria ela está diretamente relacionada à aplicabilidade de conceitos da fotogrametria. Então, a fotogrametria ela já existe há muito tempo e é utilizada muito, por exemplo, pela engenharia civil e pela agronomia para fazer a análise de terrenos e relevos. Para a nossa área, surgiu o termo biofotogrametria, que agora vai abordar algumas condicionantes por meio de fotos, neste caso não mais do relevo, como feito pela engenharia civil e agronomia, mas sim do corpo humano, estrutura corporal. E isso, mais à frente, a gente vai ver que gerou um grande avanço na avaliação postural. Então, basicamente, existem diversas formas de realizar as avaliações posturais. As mais utilizadas é através do fio de prumo, indicada na imagem abaixo, e utilizando o aparelho cimetrógrafo, que está indicado na imagem superior. Contudo, a gente vai perceber que essas avaliações fornecem medidas muito subjetivas e qualitativas. Mas por quê? Porque a gente não tem um dado quantitativo. Se trata de uma avaliação feita por um avaliador, muito baseada na observação e não algo muito objetivo, quantitativo. Diferente, da biofotogrametria, que é justamente uma vantagem que a gente tem é obter, conseguir quantificar essas alterações ou desvios posturais de um indivíduo de forma objetiva e quantitativa. Essa é a grande diferença e o que traz a maior vantagem de utilizar a biofotogrametria em referência às outras avaliações de posturas utilizadas atualmente no mercado. Então, o uso da biofotogrametria atualmente ela é muito ampla. Então, a física utiliza, a biomecânica se utiliza, a gente utiliza isso na reabilitação ou na própria avaliação que a gente está vendo agora. Então, eu trouxe aqui 3 focos: biofotogrametria, medir ângulos articulares, assim como a gente viu lá que o goniômetro também faz, verificar os níveis de flexibilidade dos indivíduos através de foto e também realizar uma análise postural, que vai ser o enfoque do nosso trabalho a partir de agora. Então, as instruções que a gente deve fornecer ao paciente para a realização dessa avaliação através da biofotogrametria, que também é uma avaliação computadorizada, é pedir ao paciente para ele se posicionar nas posições anterior, lateral, posterior em frente a uma câmera, com a sua postura do dia a dia. É muito importante que a gente instrua o paciente ou o nosso cliente de forma que ele entenda, não utilizando termos muito técnicos. E referente à postura, a gente tem que deixar claro para ele não forçar uma postura considerada correta e sim utilizar sua postura do dia a dia para a gente, lá no software, conseguir avaliar esses desvios posturais caso eles existam. Outra coisa é sempre combinar com o paciente dele vir com roupas adequadas para essa avaliação. Então, os procedimentos de realização da avaliação são procedimentos bem simples. Então, a gente realiza a identificação através da anatomia palpatória e marcação de determinados pontos corporais, na verdade, processos ósseos, com esferas de demarcações que nada mais são do que bolinhas de isopor. Essas esferas de demarcação, indicada aí pela setinha, quando unidas por um segmento de reta lá dentro do software, que neste caso a gente utilizou o Kinovia, dará ao avaliador o grau de alinhamento, nivelamento ou assimetria de determinada região corporal do avaliado através de ângulos. É muito mais simples do que parece. Então a gente pesquisou um pouco mais a fundo e resolveu trazer as propriedades de medida, assim como ensinado durante o módulo, dessa matéria. Então, a gente percebeu que a validade, confiabilidade, responsividade, sensibilidade desta avaliação postural, ela é muito
boa, na verdade excelente, justamente porque se trata de uma medida quantitativa e objetiva. Já referente à utilidade clínica, ela também apresenta uma excelente aplicabilidade clínica, justamente porque o software ele é de acesso livre, ou seja, um software gratuito para utilização tanto na parte acadêmica quanto profissional. As esferas de demarcações elas são baratinhas por ser de isopor e o computador e a câmera são equipamentos que geralmente a gente já está na faculdade já tem, né? Então você pode aproveitar e utilizar. Não precisa ser um computador com uma configuração muito boa, configurações mínimas provavelmente já vão rodar o software para análise postural. Então aqui a Luana e eu trouxemos a realização, né, da avaliação, como ela deve ser feita. Bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a avaliação da sua postura. E para isso a gente vai tirar algumas fotos. Nessas fotos nós vamos utilizar um aplicativo. Nesse aplicativo a gente vai conseguir analisar, ver a sua postura, como é que ela tá bom? Tudo bem. Então a gente vai precisar que você fique de frente para a câmera, de lado e de costas. Aí eu vou te dar os comandos, em qual posição você vai ter que ficar. A sua postura, você tem que ficar com ela da maneira como você fica no dia a dia, tá bom? Pra gente conseguir ver melhor. E a gente pediu na sessão passada pra você vir com aquele traje de banho, né? Você veio, né? Sim. Então, é porque a gente precisa pra conseguir ver as suas estruturas, visualizar melhor, tá bom? Então, a gente vai iniciar. Agora pode ficar de frente pra câmera. De lado. De costas. Isso. Prontinho. Então agora, após, né, a realização dessa avaliação, aqui a gente demonstrou, na verdade, lá no software a gente utilizou de imagens, a gente trouxe, né, essas imagens com uma tentativa de fazer a análise postural. Aqui é válido destacar que ainda falta estudos científicos, né, que evidenciem esses valores de referências para a gente, enquanto avaliador, do que é considerado um desvio normal a anormal. Então a gente teve muita dificuldade de encontrar referências para a gente fazer essas medidas, né? Mas após muita procura, e confesso eu com grande dificuldade, a gente achou esse material da análise postural por biofotogrametria, desenvolvido pelo professor Dr. João Moura, que é professor lá na FURB, e que trazia essas referências. Então aqui do seu lado direito você vê essa tabelinha aqui, onde a gente vai ter as referências para as medidas de nivelamento, alinhamento e simetria que a gente utilizou para fazer a análise postural desse paciente. Então aqui a gente apresenta 2 pacientes e decidimos escolher alguns tipos, né, de avaliação de postura que pode ser feito lá pelo programa que a gente utilizou. No caso, citando novamente, o Kinovia. Não se trata somente dessas análises que a gente fez aqui, mas é uma série de possibilidades que se tem de fazer. Então aqui a gente começou pelo alinhamento vertical da cabeça, né, onde esse paciente da esquerda apresenta um bom alinhamento vertical da sua cabeça. Já o da direita, né, ele tem uma tendência de desvio, apresentando, né, um desvio vertical da sua cabeça. Eu vou destacar mais uma vez que a gente está utilizando, né, as referências do professor para fazer a nossa análise postural. Aqui a gente já trouxe o alinhamento vertical da coluna, onde o paciente da esquerda apresenta, né, um alinhamento muito bom. Já o da direita apresenta um desvio elevado. Aqui, tanto o paciente da esquerda quanto da direita apresentam uma lordose lombar em níveis normais, né, onde o primeiro apresenta um ângulo de 145 graus e o da direita apresenta ângulo de 151. Então, considerados normais dentro da janela de referência de normalidade. Aqui a gente pode observar o nivelamento horizontal da perna, onde esse paciente da esquerda apresenta um nivelamento muito bom, já o da direita ele apresenta um desvio moderado. Então, encerrando, é válido destacar, como eu disse,
que esses programas de avaliação postural computadorizada permitem muito mais do que uma avaliação postural. É possível fazer diversos outros tipos de medida, mas como o nosso trabalho era voltado para a postura, a gente focou justamente neste tema. É válido destacar também que a gente ainda tem uma dificuldade enorme de fazer essas avaliações enquanto profissional da área da saúde, voltada para a avaliação da postura, justamente por não ter um conhecimento maior de algum embasamento científico, né? Ter referências científicas desses desvios ou não do que é considerado normal anormal. Sempre lembrando da nossa prática baseada na evidência científica. Esperamos que tenhamos ajudado vocês a consolidar um pouco mais o seu conhecimento sobre a biofotogrametria ou, né, tenha criado agora a partir dessa exposição. Muito obrigado e até!